Vamos começar uma viagem ao passado do nosso planeta. Uma época em que a Terra era dominada por criaturas de um tamanho que, sério, desafia nossa imaginação. Gigantes que faziam o chão tremer a cada passo. A pergunta que não quer calar é essa: quais foram os maiores bichos que já pisaram ou nadaram por aqui? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Vamos colocar os campeões da terra e do mar, lado a lado, para coroar o maior monstro de todos. E para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, olha só isso aqui. À esquerda está o maior animal terrestre vivo hoje, o elefante africano, com suas 7 toneladas. É impressionante, né? Mas aí, olha para a direita. O argentinossauro, com 100 toneladas. A diferença é simplesmente brutal. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso, começando pela terra firme, o domínio dos dinossauros. E lá, a competição pelo título de o maior era bem acirrada. E para começar, vamos com um nome que todo mundo conhece, um ícone de poder, de ferocidade. Um predador que pesava mais ou menos 9 toneladas. Ele mesmo, o T-Rex. Para se ter uma ideia, ele pesava o mesmo que um ônibus escolar. E não era só grande, não. Ele tinha a mordida mais potente já vista em terra firme. Uma força capaz de esmagar ossos como se não fosse nada. O verdadeiro rei. Mas aí é que vem a reviravolta. Por mais assustador que o T-Rex fosse, ele não era o maior. Os verdadeiros titãs da Terra eram os gigantes herbívoros, os saurópodes. E olha só essa comparação. A região da Patagônia, na Argentina, era tipo o lar dos gigantes. A gente vê o Dreadnoughtus com 59 toneladas, o Patagotitan chegando a 70, mas o campeão em terra com impressionantes 100 toneladas era o Argentinossauro, basicamente uma montanha ambulante. Bom, a Terra tinha seus titãs, é verdade, mas os oceanos escondiam monstros de proporções igualmente épicas. Vamos dar um pulo para as profundezas para ver quem mandava por lá. Nos mares pré-históricos, um nome era sinônimo de terror: Megalodon. A gente está falando do maior e mais poderoso tubarão que já nadou nos nossos oceanos. O predador alfa do seu tempo, sem dúvida nenhuma. E para entender o poder dessa criatura, a gente não precisa nem olhar para o tamanho total dela. Basta um único detalhe, um detalhe chocante: 18 centímetros. 18 centímetros era o tamanho de um dente do Megalodon. Olha essa comparação com uma mão humana. Agora imagina só a mandíbula que tinha centenas de dentes desse tamanho. Era uma máquina de caça perfeita. Mas e se o maior monstro marinho de todos os tempos não fosse o Megalodon? E se o verdadeiro rei dos mares não fosse um predador feroz, mas sim um gigante gentil que, pasmem, ainda nada por aí hoje em dia? Pois é, conheçam a baleia azul. As proporções dela são de outro mundo. Ela pode chegar a 200 toneladas, o dobro do argentinossauro. O coração dela é do tamanho de um carro pequeno. A língua pesa o mesmo que um elefante. E apesar de tudo isso, ela se alimenta de krill, um dos menores seres do oceano. Então, chegamos ao ponto principal. Quem leva o título de maior animal que já existiu? É a hora da verdade. O campeão da terra contra o campeão do mar. O veredito final. E olha, o gráfico não deixa nenhuma dúvida. O argentinossauro, com suas 100 toneladas, era um colosso, um monstro. Mas a baleia azul, podendo chegar a 200 toneladas, está em outra categoria, simplesmente em outro nível. Então, é oficial. A baleia azul não é só o maior animal vivo hoje. Ela é o animal mais pesado que já existiu em toda a história do nosso planeta. É a campeã absoluta de todos os tempos. O que nos leva a uma última pergunta que é bem fascinante. Depois de milhões de anos de evolução, de extinções, por que o maior animal que a Terra já viu não é um fóssil, mas sim uma criatura que divide o planeta com a gente agora? Talvez a resposta esteja na imensidão dos oceanos. O único ambiente capaz de sustentar um gigante dessa magnitude, onde a água suporta um peso que a Terra jamais conseguiria. Uma reflexão, entanto, sobre a maravilha que ainda existe no nosso mundo.